Ok. Gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 8, do versículo 22 ao 26. 22 ao 26. Daremos continuidade na série de pregações expositivas do Evangelho de Jesus Cristo segundo o relato de Marcos. Nós ainda estamos no capítulo 8. Marcos 8. Aí. Quem não tiver com a Bíblia pode acompanhar aqui que o Biro já colocou. Vamos orar mais uma vez? Deus Pai, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Pai, porque a Tua poderosa mão nos tem sustentado. Senhor, te agradecemos por este momento de louvor que nós tivemos, Pai. E Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor conduza, Deus, este momento da palavra. Pai, eu te peço que o Senhor nos mantenha atento para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, ó Pai. Senhor, e que tudo que vier de Ti, Deus, fique guardado em nossa mente, nosso coração, Pai. E que, de fato, Pai, mexa com quem nós somos, Pai, mude o nosso dia a dia. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, Marcos, capítulo 8, versículo 22 ao 27, a gente tem um trecho que é razoavelmente conhecido. É mais uma das curas que Jesus fez. Essa é a cura de um cego. E, mais uma vez, Jesus faz a cura de uma maneira inusitada. Jesus já fez isso em alguns outros casos que nós já vimos, e agora é um desses casos. Gente, antes da leitura, eu só quero aqui, eu sei que a gente tem algumas pessoas que não enxergam tão bem, correto? Aqui, por exemplo, aqui acho que só o Biro que não usa óculos, né? Alguma vez vocês tiveram a experiência de olharem para alguma coisa ou alguma pessoa e você achar que era alguém e quando chegar perto não era? E pior, tem casos que você até cumprimenta, né? Às vezes isso acontece com coisas. Nunca, né? Às vezes isso acontece com coisas. Você olha e você fala, lá, um ônibus. Aí chega perto, não é bem um ônibus. Mas às vezes acontecem com pessoas. Por que eu estou perguntando isso para vocês? Porque aqui a gente está em um caso de cura de cegueira que é diferente. A gente vai perceber aqui que por um momento o cego vê, mas ele vê mais ou menos. E ele faz essa confusão, por assim dizer, similar a algumas que nós fazemos, mas a gente precisa entender que ele era um cego, então ele estava em um processo, né, que a Bíblia vai nos apresentar. Marcos, capítulo 8, versículo 22. O Biro já colocou aqui, então vamos ler. Marcos 8, versículo 22, diz assim: Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e levou-o para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes a mão, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas e elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: Não entre no povoado. Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Esse trecho, vocês perceberam que não tem uma pausa, né? Muito clara. Jesus cura o cego, e logo na sequência eles caminham e Jesus pergunta: Quem estão dizendo que eu sou? Essa parte do 27 nós trataremos na próxima semana, mas é importante a gente saber como elas estão tão interligadas. É a sequência direta. Mas vamos tratar hoje do episódio do cego. Só para a gente relembrar um pouquinho, Jesus teve uma conversa com os discípulos. A conversa que Jesus teve com os discípulos, no trecho anterior, ele está falando sobre o cuidado com o fermento dos fariseus. Então, algumas pessoas aí já lembram, né? Quem estava, né? Evidentemente. Nesse episódio, Jesus fala, cuidado com a influência dos fariseus, com a influência do povo de Herodes, e ele fala principalmente sobre a falta de fé. A gente já vinha de vários momentos falando de fé. E agora Jesus está diante da cura de um cego. É importante a gente lembrar disso que eu estou falando para vocês, porque a história está em sequência, a gente está no mesmo capítulo. Então está tudo muito relacionado e vai ficar cada vez mais claro isso.
Tanto que Marcos não encerra essa história, né? Como a gente viu, ele continua na caminhada. Inclusive, que a gente colocou aqui falando de Jesus como o caminho e a jornada, tem tudo a ver com o Evangelho de Marcos. Caminho e jornada é muito repetido. Daqui para frente a gente vai ver pelo menos 9 vezes, por exemplo, a repetição deles com Jesus no caminho. Então Jesus vai tratar muitas coisas com eles no caminho e eu acredito que conosco também. No versículo 22, fala que trouxeram ele até Jesus. Mais uma vez, a gente está diante de um caso em que a pessoa foi trazida até Jesus. O cego teria dificuldade se ele tivesse que chegar sozinho até Jesus. E, gente, o que a gente aprende com essas histórias em que levam as pessoas até Jesus? É que, gente, dificilmente alguém vai chegar até Jesus sozinho. Por quê? A própria Bíblia fala que para aqueles que não creem, o Evangelho é loucura. A mensagem do Evangelho é loucura. Então, dificilmente as pessoas vão até Jesus sozinhas. É justamente por isso que nós precisamos testemunhar. Nós precisamos apontar o caminho, ajudar outras pessoas a encontrar Jesus. Então, o cego, assim como aquele homem que... Lembra do homem que os amigos levaram e até colocaram ele por baixo, por cima, na verdade, né, pelo telhado? São outros casos em que nós vemos as pessoas sendo levadas até Jesus. Se você foi um caso que chegou até Jesus sozinho, você teve um sonho e Jesus te chamou, saiba que você é uma pessoa privilegiada, porque geralmente alguém te chama, alguém te apresenta Jesus e nós precisamos entender a importância disso para, inclusive, compartilhar com outras pessoas. Porque sabe qual que é o maior problema? Agora há pouco nós estávamos falando sobre as pessoas que nós convidamos, né? Nós convidamos. Então esse é o caminho. Mas o maior problema é que muitas vezes a gente vê pessoas desesperadas, sem rumo, batendo a cara na parede, como dizia minha mãe, dando murro em ponta de faca, e a gente, sabendo que Jesus é o único caminho, às vezes a gente retém e deixa a pessoa desesperada à procura de uma alternativa, sabe? Às vezes você convive com alguém que fica batendo de porta em porta de fé. Aquela pessoa que ela tem um Buda na casa dela, que ela ouve o espírita, que ela ouve o evangelho, que ela ouve o católico, que ela ouve todo mundo, e ela vai, no mesmo dia, ela vai na benzedeira, ela chama o pastor para orar, e a gente, sabendo exatamente qual é o caminho, às vezes a gente se omite de apresentar para ela o verdadeiro caminho, que é Jesus. Então não é nem uma igreja nem a outra. O verdadeiro caminho é Jesus. E aí, no versículo 23, a gente tem o episódio em que Jesus, que também não é novidade, que Jesus afasta ele da multidão. Gente, é interessante isso, que não é uma regra. Jesus ele faz curas de diversas formas, a gente já viu, desde faz coisas que ele só repreende a tempestade e o mar e pronto, eles obedecem. Outras que Jesus toca, outras que Jesus, como a gente vai ver, coloca saliva. Jesus age de diversas formas. Mas é interessante a gente pensar que em vários casos, Jesus também afasta a pessoa da multidão. E a gente já pensou um pouco sobre isso, porque não é a primeira vez que Jesus faz isso. E, gente, às vezes, para receber algo da parte de Jesus, seja uma cura, seja uma resposta, a gente precisa se afastar um pouco da multidão, se afastar um pouco da barulheira. Como eu já perguntei, não lembro quem estava nessa ocasião, mas se você já foi em um show, um evento, que tem muita gente, você já deve ter visto como é horrível para ouvir quem está do seu lado falar. Gente, qualquer show, a gente foi no show do Rodolfo aqui, por exemplo, no aniversário da cidade, não dá para você conversar, porque a multidão tampa qualquer conversa. Então, às vezes, a gente precisa sair da barulheira. Que barulheira? Às vezes pode ser do contexto familiar, seja lá qual for. O fato é que às vezes para Jesus te curar, para Jesus nos curar, ele nos desloca e fica só você e ele. E aqui a gente tem uma questão. A Jéssica falou agora há pouco sobre o papel nosso de orar e ler a Bíblia constantemente. Se você não tem tempo a sós com Jesus, você está, de certa forma, fechando as portas para que isso aconteça. Essa experiência sua, só você e Jesus. Como a gente viu, só Jesus e o cego, quando ele chama o cego à parte. Mas se você se recusa a ter tempo a sós com Jesus, Jesus vai ter que falar com você só em meio à multidão. E em meio à multidão, às vezes você está ouvindo outras pessoas, enquanto Jesus está falando. Então a gente precisa estar atento a tudo isso,
ao barulho, empolgação, agitação, porque isso pode sim atrapalhar. Sobre o método de Jesus, o método que é um tanto inusitado de colocar saliva nele, nós já vimos no capítulo 6, no capítulo 7, desculpa, na ocasião era o homem que tinha problema na fala, lembra? Que era surdo e tinha problema na fala. Nós podemos pensar em inúmeras possibilidades sobre o porquê que Jesus fez isso, porquê da saliva, assim como naquele episódio do 7. As pessoas, na tentativa de entender o que Jesus fez, já criaram inúmeras teorias. Tem gente que fala que porque naquela época as pessoas viam na saliva poder medicinal e aí Jesus estaria fazendo alguma alusão a isso, mas é difícil a gente imaginar que Jesus precisaria disso, né? Cara, exatamente, não faz muito sentido. Fato é, gente, é que Jesus fez isso e Jesus não explicou por que ele fez isso. Nós precisamos entender que tem hora, a gente precisa entender, se esforçar ao máximo para entender o que Jesus fala, mas onde Jesus se cala, a gente tem dificuldade para compreender. E o próprio Jesus, se ele não falou, é porque talvez não era o propósito dele que a gente ficasse cavucando tanto isso. Mas fato é que a gente não sabe exatamente o motivo. Mas uma possibilidade que é interessante, não dá para a gente bater o martelo, é quando o pessoal compara com o episódio do Antigo Testamento de Naamã. Quando Naamã, leproso, ia ser curado, foi até o profeta Eliseu e o que Deus falou para ele através do profeta foi: mergulha 7 vezes ou 10 vezes, agora não me lembro. 10? 7. 7 vezes era para ele mergulhar num rio, um rio sujo, um rio bem poluído para a época, para que ele fosse purificado. Naamã era um homem muito cheio de si. Então Deus de fato queria, em outras palavras, quebrar o orgulho dele. Então Naamã, você quer receber o milagre? Então ok, você vai ter que se submeter. Naamã esbravejou, não queria, até que por insistência do povo que estava com ele, ele foi. Então tem gente que relaciona esses episódios de Jesus com o de Naamã, como se fosse, esse é um último teste. Você se submete a tudo que Jesus vai fazer, ao jeito dele, e aí Jesus faz. Então, como eu falei para vocês, gente, é uma possibilidade interpretativa. Mas o que para a gente é inegociável é o que está sendo dito. Jesus fez dessa forma e Jesus curou ele. O que a gente aprende com isso? Com a forma que Jesus fez? É que às vezes você está pedindo algo para Jesus, seja uma resposta, seja uma cura, seja um perdão, e você espera que Jesus haja exatamente do jeito que você queria. Às vezes você chega diante de Jesus, vamos imaginar que você é o cego. Você chega e você pensa assim, Jesus vai falar, abre os olhos e veja. E pronto, você vai ver. E você imagina que Jesus tem que te responder do jeito que você quer. Mas às vezes, Jesus pode agir de uma maneira inusitada. Jesus pode agir de uma maneira que a gente não compreende. Mas o importante é justamente que ele haja. Então por isso a gente precisa abrir o nosso coração para de fato pro agir de Deus. O método, no fim das contas, é o de menos. O importante é que Deus faça. E se a gente for olhar na Bíblia, Deus age de diversas formas. O próprio Jesus agiu de diversas formas. Então, por favor, se você está esperando uma resposta de Deus, não acha que Deus, não, eu orei, eu pedi, Deus vai me responder através de sonho, ponto. Aí Deus levanta alguém, a pessoa dá um conselho para você ignora. Deus te dá sinais, você ignora, porque você está esperando um sonho, entendeu? Às vezes a gente cria isso, eu peguei o sonho só como um exemplo. Então, Deus pode falar com você através de circunstância, através de alguém. Deus pode falar com você através da leitura bíblica. Deus pode falar com você no momento de oração, te trazendo uma direção. E às vezes você pensa assim, puxa, mas eu não sei. Às vezes no momento que você está orando, de repente te vem um pensamento, no momento da oração, que você nunca teve. Coloca isso diante do Senhor e fala, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? É o Senhor quem trouxe isso à minha memória? E procura justamente a confirmação disso, na Bíblia, ouvindo outras pessoas. Mas fato é que a gente precisa se abrir para que Deus nos direcione. Pode acontecer, você pode ouvir a voz de Deus diretamente? Gente, Deus pode fazer isso. Mas é a forma mais comum que Deus age? Não necessariamente. A forma mais comum é principalmente através da palavra de Deus, que nos direciona em inúmeras áreas. Inúmeras. Às vezes você pode achar que não, mas faça o teste. Começa a ler mais a palavra do Senhor e veja, quando você termina a leitura, terminou de ler aquele versículo, aquele capítulo,
para e pensa, o que isso aqui tem a ver comigo? E veja o tanto de coisa que Deus pode nos ensinar. Às vezes você acaba de ler e você acha que não tem nada a ver contigo. Mas pensa em cada princípio, em cada coisa que vai sendo falado ali. Quando você olha, você já está, meu Deus do céu, quanta coisa. Então faça esse exercício. Às vezes você não tem o tempo que você gostaria para isso. Você leu a Bíblia cedo, rapidinho, precisou sair para trabalhar, ter as atividades do dia a dia. Ok, enquanto você está indo, pensa no texto que você leu. Senhor, por que aquele texto? Por que hoje? O que esse texto tem a ver comigo? E veja, eu duvido, se você fizer isso por uma semana, que não vai ter uma coisa, pelo menos, que Deus falou contigo. Eu duvido. Então, avançando um pouquinho mais, no versículo 24, a gente tem o episódio, o momento em que Jesus, depois de tocar nos olhos dele, ele levanta os olhos e diz, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Gente, vou fazer uma comparação exagerada aqui, mas eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de fazer a manutenção de alguma coisa e não ficar como vocês esperavam. Vou pegar um exemplo bem simples, o violão daqui da igreja. Nós levamos o violão daqui da igreja, falaram que o violão precisa de ajustes de tempos em tempos, né, a manutenção e tal. Levamos o violão para arrumar. Aí ficou um tempinho lá. Quando pegamos o violão, melhorou. Não melhorou? Melhorou um pouco. Mas não exatamente como a gente esperava. Não a expectativa que a gente tinha. Às vezes, vocês já devem ter passado por isso. Você vai arrumar alguma coisa na sua casa, você arruma uma máquina, a máquina não está batendo direito. Aí arruma, ela passa a bater, mas não centrifuga mais. Então não fica 100% o negócio. Aqui a gente tem o único episódio de todas as curas de Jesus, em que Jesus faz a cura, mas ela não fica 100%. Pode prestar atenção, ele fala, eu vejo pessoas, mas elas parecem árvores andando. Gente, de pessoa para árvore tem uma diferençazinha, não tem não? Então, por que Jesus fez isso, gente? Jesus não faz nada por acaso, certo? Vocês acham que nesse primeiro momento faltou fé para alguém? Para Jesus ou para ele? É evidente que para Jesus não faltou fé, né? E não tem nenhum sinal disso, de que faltou fé. Então, o que fez com que esse milagre fosse pela metade, por assim dizer? Eu quero pensar com vocês um pouquinho sobre isso. Só tem mais 2 versículos para a gente refletir. Mas é interessante a gente pensar que muitas vezes a gente precisa de um segundo toque de Jesus. A gente precisa que Jesus continue de fato. A própria Bíblia fala que a boa obra que Ele começou, é Ele quem vai continuar. Muitas vezes nós estamos como cegos espirituais. Em que sentido? Que a gente vê bem mais ou menos o que Deus está falando. A gente entende bem pouco o que Jesus tem nos dito. A gente entende bem pouco a respeito de Deus. E a gente precisa de cada vez mais toque. A própria Bíblia, o apóstolo Paulo fala que nós somos transformados de glória em glória. Então nós temos vários toques com Jesus. É óbvio, gente, que Jesus faz coisas milagrosas. Como eu falei para vocês, Jesus age de inúmeras formas. Eu já conheci gente que era dependente químico e Jesus libertou de um jeito que a pessoa não precisou passar por clínica de dependência. A pessoa foi liberta e no processo de luta dela, ela com Jesus, ela conseguiu. Mas outras pessoas que também se converteram e precisaram sim passar por clínica de dependência. Ficou internado todo um tempo. Dá para falar que Jesus libertou tanto um quanto o outro, certo? Os dois foram libertos por Jesus. Os dois se converteram e foram buscar de fato essa mudança na vida. Os dois foram transformados por Jesus. Mas um foi repentino, o outro nem tanto. Tem coisas na nossa vida que você pode olhar para trás e você fala, puxa vida, antes de levar as coisas de Deus a sério, eu era assim. Hoje eu olho e eu não sou mais assim. Deus me mudou. Ótimo. Provavelmente todos nós temos coisas assim. Mas tem coisa que a gente olha ainda hoje e fala, meu Pai, tenha misericórdia de mim. Eu preciso do seu toque para não repetir isso. Eu preciso da sua ajuda para não fazer isso. E nesse caso aqui de Jesus, ele após... Lembra que eu comecei falando da conversa de Jesus com os discípulos, né? Jesus fala para os discípulos, no trecho anterior, fala assim, vocês não percebem, porque Jesus estava falando, cuidado com a influência, e eles estavam. Jesus está falando de pão, porque a gente não trouxe o pão.
E Jesus ia falando, e Jesus fala, vocês não percebem? E aqui Jesus pergunta para ele, fala, o que você está vendo? Gente, as duas coisas estão muito relacionadas, porque o cego parece muito com os discípulos. Porque os discípulos, no começo da caminhada, eles não estavam enxergando era nada do que Jesus estava fazendo e da obra de Deus. Quando Jesus começou a fazer, eles passaram a entender as coisas, mas ainda meio cego. Tanto que a gente vai ver, logo na sequência, mais algumas vezes em que Jesus tem que confrontá-los. E aqui, com o cego, Jesus está, na verdade, unindo as duas coisas. Ele está, através do cego, mostrando para os discípulos e para nós, que muitas vezes nós somos esse cego. A gente acha que a gente está vendo, a gente acha que a gente entende as coisas de Deus, a gente acha que está tudo ok. Mas a verdade é que a gente está confundindo, como diz a expressão, alhos com bugalhos. E o pior, gente, é que a cegueira espiritual, ela amplifica as coisas. Como eu falei, é um pouco diferente um homem de uma árvore, certo? Dificilmente você vai ver uma árvore que ela é menor do que um homem. Na verdade, não é uma árvore, é uma árvore em crescimento, por assim dizer, né? O normal é que a árvore seja maior do que um homem de tamanho médio, baixo, como eu, por exemplo, né? Gente, para confundir um homem com uma árvore, tem uma confusão muito grande. E a gente, quando a gente está meio cego espiritualmente, a gente faz a mesma coisa. A gente confunde o tamanho das coisas. Às vezes você tem um probleminha, que é um probleminha. É um problema? Ok, mas não é um problemaço para acabar com a sua paz, para você acabar com a paz das outras pessoas. Mas, nessa falta de sabedoria, na falta de espiritualidade mesmo, de vida com Deus, muitas vezes, de vida com Deus que eu falo, não é do fato de não ser convertida, de não estar tendo tempo constante aos pés do Senhor. Muitas vezes nisso você está amplificando as coisas. Você transforma um problema em um problemaço. Você transforma um pecado, que é uma falha, em um pecado enorme que você fala, não, é insuperável. Eu nunca vou conseguir, ao ponto de chegar e falar, não, eu acho que esse negócio de andar com Deus não é para mim não, porque eu nunca vou conseguir superar esse pecado. Você amplifica o pecado, justamente por conta dessa cegueira espiritual que muitas vezes acontece. Então, diante disso, o que é preciso, gente? Quem foi que te fez enxergar a primeira vez essas coisas? Foi Jesus. O que você precisa fazer? Só permaneça diante de Jesus. O cego só fez isso. O cego não fez nada. Aí a gente vai para a sequência do texto, pode colocar por favor o 25, Bíblia? E aí mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Ele só permaneceu ali diante de Jesus. E Jesus fez o grande milagre, o que se esperava, o que era a expectativa desde o primeiro momento. Jesus não falha, gente. Jesus não errou ao fazer pela metade. Jesus faz tudo com o seu propósito. E fato é que o homem que chegou cego saiu enxergando. E não era mais pessoas como árvores. Agora ele estava enxergando de verdade. Os discípulos, gente, quando eu falo em cegueira espiritual e falo dos discípulos, é interessante a gente pensar que os discípulos só tiveram, de fato, o segundo toque em que toda a visão mudou depois que Jesus ressuscitou. Até esse momento era tudo muito confuso para eles. A gente tem percebido isso na sequência dos evangelhos. E qual que é a diferença dos discípulos para nós hoje? Às vezes você pensa, mas os discípulos andaram com Jesus. É diferente, evidentemente. Eles foram agraciados por andar com Jesus. Mas a gente já sabe o final da história. A gente já tem o testemunho da ressurreição. Então a gente já deveria estar sabendo das coisas melhor do que eles estavam naquela época. Por quê? Porque a gente já tem tudo isso informado para nós. Então nós precisamos entender que nós não precisamos mais de uma ressurreição de Cristo para a gente entender melhor as coisas, para a gente ver completamente. Porque o Cristo já ressuscitou. Ele já está entre nós. Então nós temos uma boa parte desse caminho já andado, por assim dizer. Então tem coisa que Jesus simplesmente muda e tem coisa, ou às vezes ele simplesmente nos muda, mas tem coisa que ele faz com vários toques.
Nós precisamos ter isso em nosso coração, acerca disso de maneira muito bem clara. E como eu falei para vocês, a visão limitada, ela amplifica as coisas, aumenta o problema. Caminhando para concluir, gente, quero pensar com vocês algumas coisinhas apenas. Várias vezes na Bíblia, vocês já devem ter percebido, a visão é tratada como entendimento. Tanto que tem episódio que fala, tira as escamas dos meus olhos para que eu possa ver, compreender. Então a visão na Bíblia, em inúmeros momentos, é tratada como entendimento. Então, eu quero pensar um pouquinho com vocês na perspectiva do que esse texto pode nos ensinar sobre essa questão de entendimento. Muitas vezes, a gente pode ouvir falando em cego espiritual e a gente acha que não se aplica a nós. Mas a gente vê na Bíblia várias pessoas com vários problemas. E geralmente, as pessoas que têm problemas, elas fazem barulho, elas vão até Jesus, ou elas são levadas até Jesus, elas estão clamando. Mas o cego espiritual, muitas vezes, ele está confortável. Ele está ali tranquilo. Ele não faz nenhum alarde. Ele se contenta em ver Cristo pela metade, sabe? É uma questão de não sentir vontade de conhecer mais de Deus. Uma questão de se sentir confortável distante do Senhor. Sabe, é a pessoa que está, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 20 anos caminhando com Jesus e tem sempre as mesmas dúvidas, as mesmas questões. Sabe, a pessoa está há 30 anos andando com Jesus e para ela ainda a preocupação dela é, meu Deus, eu posso ouvir música do mundo? Gente, a gente precisa entender que a gente precisa caminhar, a gente precisa avançar, a gente precisa conhecer mais de Deus. A gente precisa entender que a cegueira espiritual é uma realidade que pode tomar qualquer um de nós. Nós estamos expostos a isso. Então, muito cuidado. Muita gente prefere se manter cego espiritualmente, e esse é um problema gravíssimo. Muita gente prefere porque não quer que Cristo abra os olhos para o que ele anda fazendo. Sabe, muitas vezes, vocês já devem ter ouvido pessoa falando que eu não estou pronto para ir para Cristo, eu não estou pronto para ir para a igreja. E, gente, é óbvio que se a gente for esperar estar pronto para se aproximar de Cristo, ninguém vai estar pronto. A gente nunca vai estar pronto. Poucas coisas na nossa vida a gente vai estar pronto. A verdade é que, muitas vezes, para as coisas da nossa vida, a gente acha que está pronto. Regiane, o Zuriel foi uma gestação planejada? Não. Porque eu ia perguntar, se você estaria pronta. A Poliana foi planejado. Vocês acham que a gente estava pronto? Não estava. A gente nunca está pronto. Por mais que você planeja, seja um filho, seja um casamento. Às vezes a insegurança é porque eu não estou pronto. Mas você nunca vai estar pronto. Mas você precisa estar disposto, você precisa ter uma certa maturidade para o compromisso que você vai assumir. Mas pronto, a gente nunca vai estar. É evidente que precisa ter disposição e maturidade. Mas por que eu estou perguntando isso para vocês, gente? Porque muita gente se afasta de Jesus porque acha que, não, para eu me aproximar eu tenho que estar totalmente pronto, não sei o quê. Mas por trás do discurso é que muitas vezes as pessoas sabem que ao se aproximar de Jesus, ele vai tirar as escamas dos olhos. E ela vai perceber que ela faz coisas que não agradam a Jesus. No fundo, as pessoas já até sabem a maior parte dessas coisas. E elas abraçam essa cegueira porque é mais confortável do que Jesus apontando para essas coisas. E o pior de tudo isso é que tem gente que prefere permanecer cego para não ver o destino que a alma dele está tomando. Porque quando Jesus vem e traz luz, ele vai te mostrar 2 coisas. Ou você, através da minha graça, isso Jesus falando, através da minha graça, através do meu sacrifício, ou o seu destino é o céu, ou através das suas obras, da tua arrogância de não caminhar comigo, o seu destino é o inferno. Então Jesus, quando ele tira a cegueira, ele mostra para você que só tem 2 caminhos. Então muitas vezes as pessoas preferem a cegueira porque ela acha que ela está ali num limbo, sabe? Que ela está entre os 2. Não, eu não sou uma pessoa boa, assim, mas eu não mato, eu não roubo, e aí eu também não sou uma pessoa ruim. A pessoa acha que ela está ali, nessa cegueira espiritual. Mas quando você chega diante de Jesus, você vai ver o seguinte: Jesus é amor. Ótimo, de fato é amor.
Mas Jesus fala de maneira muito clara que ele é a justiça, e Jesus, ele não fala que ele é um caminho, como se tivessem outros. Ele fala, eu sou o caminho. Então ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então às vezes as pessoas abraçam a cegueira porque não quer ver essa realidade. Conhecem muito bem o ditado, o pior cego é o que não quer ver, e um outro ditado que reflete melhor isso, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então a pessoa prefere ficar cega. Ela prefere não ver a verdade do Evangelho porque ela se sente mais confortável. O coração não sente o peso do distanciamento de Deus. Então a gente precisa tomar muito cuidado. E o último, falei para vocês, às vezes a pessoa fica cega espiritualmente, ela abraça a cegueira porque ela não quer profundidade. Esse é o exemplo do cristão que não cresce de fato em Jesus. O outro é a pessoa que não quer que Jesus traz luz aos seus pecados e ao seu destino. E o último, terceiro, são as pessoas que ficam longe de Jesus porque não aceitam o jeito que Jesus age para realizar as coisas. São pessoas que recusariam o toque de Jesus. São pessoas que vão falar, puxa Jesus, eu estou cego, eu preciso, eu quero ver, eu sempre sonhei em ver, mas saliva não, né, Jesus? Então, são pessoas que olham e falam, não, Jesus não agiu da forma que eu gostaria. Deus não agiu da forma que eu gostaria. E por isso as pessoas preferem ficar nessa condição de cegueira distante do Senhor. Porque elas querem que Jesus haja do seu jeito. É o que eu costumo brincar. Deus nos fez a imagem e semelhança. Mas nós queremos que Deus seja a nossa imagem e semelhança. É como se eu, Romilson, quisesse que Deus agisse da forma como eu ajo. E se frustra, muitas vezes, com Deus, as pessoas, justamente porque Deus age de maneira inusitada. É por isso, meus irmãos, como eu falei para vocês, a gente já está fechando, é por isso que a gente precisa tomar cuidado na relação nossa com as outras igrejas. Por mais estranho que a gente ache algumas coisas que tem em outras comunidades, a gente precisa entender que Deus age de diversas formas. Deus pode agir em uma igreja com muito mais calmaria, com muito mais tranquilidade como a nossa, mas Deus pode sim agir em uma igreja com muito mais barulho, muito mais agito. Deus pode. Então, o erro nosso é limitar a Deus, como muitas vezes as pessoas fazem com Jesus. Então, precisamos tomar muito cuidado e o que a gente precisa fazer é nos colocarmos diante do Senhor e que o Senhor possa nos tocar quantas vezes Ele julgar necessário. Nós precisamos de vários toques do Senhor, mas para muitas coisas nós precisamos ainda de um segundo toque. É como se, você sabe, Deus começou a trabalhar aquilo em você e nunca mais você colocou isso diante do Senhor, você travou naquela área da sua vida que um dia você começou. É hora de você colocar isso diante do Senhor e falar, Senhor, eu estou aqui para um segundo toque. É só com o Senhor que eu consigo. Ou vocês acham que o cego ia conseguir voltar a ver sozinho o resto? É só diante do Senhor. Então, nessa noite, coloquem-se diante do Senhor em busca desse segundo toque. Em uma condição de servos, como ele de fato estava. E tenham de fato essa confiança de, Senhor, não sei como o Senhor vai agir, muitas vezes pode doer, muitas vezes pode incomodar, mas eu confio que o seu jeito é o melhor. Eu confio que a sua escolha é a melhor. Então a gente precisa entender que Deus continua curando, seja de uma hora para outra, seja gradualmente, mas do jeito dele. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus Pai, nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, cheio, Deus, de temor, ó Deus, cheio, Pai, de gratidão. Senhor, somos gratos a Ti, ó Pai, pela Tua palavra, somos gratos a Ti, ó Pai, por cada realidade aqui demonstrada. Senhor, talvez tenha gente aqui que ainda tenha questões, Deus, que não ficaram claras, e eu te peço, Pai, que o Senhor, ó Deus, venha esclarecer cada vez mais a Tua palavra, Deus. E, Senhor, eu te peço também, ó Pai, que o Senhor mostre a cada um aqui, Deus, qual é a área da vida, Pai, que recebeu um toque lá atrás e hoje precisa, Pai, ser colocada mais uma vez diante do Senhor, ó Deus. Deus, e nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem realizado inúmeros toques em nossas vidas. Pai, eu te peço, Deus, que
o Senhor nos ajude a vencer essa cegueira espiritual. Pai, eu te peço, Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, a guiar outras pessoas, Pai, levar outras pessoas até a Ti, Deus. Senhor, como nós temos compartilhado, Pai, são muitos convites que nós fazemos, Pai, muitas pessoas que nós compartilhamos a realidade do Teu Evangelho, Pai. E, Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor haja na vida dessas pessoas, Deus. Pai, que no tempo oportuno, Pai, o Senhor traga as pessoas, Pai, para cada vez mais perto de Ti, Deus. E também, Deus, cada vez, Pai, o Senhor traga também as pessoas, Pai, para a nossa comunidade, Pai. Pai, que nós venhamos juntos, Deus, apontar para a Tua obra, Deus. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor fortaleça, Pai, se há alguém aqui nessa noite, Deus, que se sente como totalmente cego, Pai. Pai, tira as escamas, Deus. Mostra, Pai, que o Senhor não trouxe aqui por acaso, Deus. Mostra, Pai, que o Senhor tinha o propósito de iluminar, ó Pai. E Deus, Pai, traga luz, Deus, a cada área da nossa vida, Deus, e nos dê, Pai, a força de encarar, ó Pai, a realidade do que nós temos para ver, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.